Glórias a Deus. Glórias a Deus. Maravilhoso e santo é o Senhor. Graças, paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, meu Pai. Rendemos graças ao Senhor, Deus, por essa noite, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, mais uma vez, estarmos na Tua presença, na Tua casa. Só o Senhor é Deus. Pai Santo, quero orar agora, Senhor, por todas as pessoas, ó Deus, que entram comigo, Senhor, em Tua presença. Que o Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, tenha total liberdade para falar conosco, para nos instruir, para nos corrigir, para edificar a nossa vida, para fazer aquilo que é da Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade, meu Deus, nas nossas vidas. Que seja feita a vontade do Senhor na igreja do Senhor, meu Pai. Aqui estamos, Senhor, para Te ouvir, para obedecer a Tua voz. Então fale conosco conforme o Teu querer e a Tua vontade. Toma minha vida em Tuas mãos e a vida daquele que nos ouve, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero convidá-los a estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo de número 13. Neemias 13. Nós vamos ler o versículo 1 até o 3 por enquanto. Neemias 13, de 1 a 3 por enquanto. Glórias a Deus. Aleluia. Título da minha tradução: Neemias remove diversos abusos. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Glórias a Deus. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Glória a Deus. Pode se assentar. Quero falar um pouco nessa noite sobre quebra de maldição. Aqui nós lemos no versículo de número 2 que Deus converteu a maldição em bênção. Mas nós vamos entender um pouco que como isso acontece na vida daqueles que creem, na vida dos cristãos, né? Porque Deus tirou o povo de Israel, que estavam cativos, que estavam escravizados no Egito, e caminhou com eles pelo deserto. Nós já conhecemos bem a história. Mas quando passa por um povo dos Amon, eles falam os amonitas, né? O povo de Amon e o povo de Moabe, que são os moabitas. Eles não foram bem recebidos. O povo de Deus, o povo escolhido, não foram
bem recebidos por esse povo. Eles negaram de dar a eles alimento, de dar a eles água. Então, quando Deus leva esse povo até a terra prometida, depois esse povo não tem mais parte nem direito de estar com os filhos de Deus. Quando Neemias fica sabendo da história de Jerusalém, que Jerusalém estava queimada, que os muros derrubados, as portas queimadas, colocaram fogo em tudo, destruíram tudo, ele consegue carta do rei para reconstruir a Jerusalém. Então ele começa a reunir o povo, trazer o povo de volta para Jerusalém. O povo que havia sido dispersos, muitos levados cativos pelo rei da Babilônia, inclusive Neemias era um deles, Mardoqueu, Esther, né? Estavam presos. Nós lemos esse dia sobre Mardoqueu, ele estava na cidade de Susã. E Neemias estava com o rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, mas era temente a Deus. E ele consegue favor de Deus e consegue favor do rei para reconstruir Jerusalém. Mas na trajetória em que o povo estava indo, eles passaram pelos amonitas e pelos moabitas. E como nós lemos, o rei de Moabe e o rei de Amon, eles pagaram um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Quantas e quantas pessoas que têm o chamado de Deus e abrem a sua boca para amaldiçoar pessoas. Balaão era um profeta de Deus, que no final da sua vida ele se vendeu por causa das riquezas. Mas no princípio ele era um profeta, um homem usado por Deus. E o rei de Amon chamou e ofereceu ele casas e casas de joias, de ouro, para que ele pudesse amaldiçoar o povo. Então, numa certa época, ele falou assim: como posso eu amaldiçoar a quem Deus abençoou? Não é? Nós somos um povo abençoado por Deus. Aleluia. Mas muitos têm medo de maldição. Muitos têm medo de palavras que são lançadas, palavras proféticas que são lançadas como maldição na nossa vida. Mas eu quero te falar que para aqueles que estão na presença de Deus, isso não pega. Isso não procede. Porque nós acabamos de ler que Deus ele faz converter aquilo que veio com maldição na nossa vida, Deus converte em bênção. Glória a Deus. Né? Mas as coisas não acontecem de qualquer jeito. Se voltar um pouco no capítulo de número 9, nós vamos ler no capítulo de número 9, do versículo 1 também, que fala assim: o arrependimento e a confissão do pecado. Neemias traz o pessoal para a cidade de Jerusalém, que havia sido destruída. Ele traz o pessoal de volta, mas leva o pessoal a conhecer, ou aliás, relembrar a palavra, relembrar os mandamentos, para que pudesse se arrepender dos pecados. Diz assim: e no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração
de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé, fizeram a confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razebinéias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos o exército dos céus te adora. Tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Então nós estamos vendo que Neemias, ele junta o povo, traz para Jerusalém, e aqui a Bíblia fala que ele passa um quarto do dia lendo a palavra e ensinando o povo a palavra. Um quarto do dia, isso representa 6 horas, né? O dia tem 24 horas. Então quer dizer, um quarto do dia, 6 horas. Ele passou 6 horas lendo e ensinando, relembrando os mandamentos, trazendo o povo ao conhecimento dos pecados, dos erros, para que o povo tivesse conhecimento da palavra e voltasse à presença do Senhor. Não bastava eles voltarem para Jerusalém, porque Neemias estava trazendo ao povo ao arrependimento. Por isso que muitos estavam no cativeiro, muitos foram mortos pelo deserto por causa do pecado dos antepassados deles, e foi passando de geração em geração. E carregavam na vida deles o que? Maldição. Mas para que a maldição seja quebrada, nós precisamos ter conhecimento da palavra e arrependimento, para que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração e ouvir a nossa adoração. Você vê que ele passa um quarto do dia ensinando a palavra, e outro um quarto mais 6 horas do dia adorando, levando o povo a adorar a Deus. Primeiro mostra tudo que devemos fazer. O povo voltou ao arrependimento. Depois passaram 6 horas em adoração, adorando, bendizendo o nome do Senhor. E lá na frente nós vemos que Deus fez o quê? Ele converteu a maldição em bênção. Quantas pessoas não têm disponibilidade, nem mesmo 1 hora durante a semana para buscar a Deus? Passa a semana inteira fazendo tantas outras coisas, estão padecendo, sofrendo, mas não tiram 1 hora sequer para buscar a Deus, para ler, para meditar,
para buscar o Espírito Santo, a revelação. Neemias passou 6 horas do dia ensinando a palavra, durante 6 horas, e o povo ouvindo. E mais 6 horas do dia, ou seja, 12 horas, na presença do Senhor. E hoje, se você buscar 1 hora, está difícil para as pessoas estarem na presença de Deus. 1 hora. Dentre essa 1 hora, tem que ter louvor, oração, leitura da palavra, tudo dentro de 1 hora, 1 hora e meia. E o povo já começa a olhar para o relógio, fica fadigado de ficar 1 hora, 1 hora e meia na presença de Deus. Mas buscar ao Senhor pela situação difícil, isso tem tempo, né? Quando a situação está terrível, aí passa o dia inteiro, toda hora que lembra, oh Deus, tem misericórdia, oh Senhor. Mas cadê o tempo de aprender o que deve fazer e o que não deve? Cadê o tempo de meditar na palavra? Porque Neemias, depois de ter reconstruído os muros de Jerusalém, ele falou assim, não vai ficar de qualquer jeito não. Para que essa cidade não seja destruída de novo, nós precisamos de trazer Deus para dentro. Trazer o Senhor para dentro da cidade novamente. Então, para que minha vida seja reconstruída, eu preciso ter Deus dentro de mim. Você precisa de ter Deus dentro de você. Uma vez que nós voltamos para o Senhor, nós precisamos de buscar o conhecimento. Examinai as Escrituras, porque nelas contém o poder de Deus. Mateus 22, 29. E o povo só foi entender depois que Neemias passou a ensinar. E eu preciso de buscar, você precisa de buscar. Nós precisamos de entender para que qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer trabalho de maldição que tenha lançado sobre a minha vida, sobre a sua vida, perde o efeito. Porque nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, e glória a Deus, aleluia. Então, aqui, ele junta os levitas, os sacerdotes, e mostra o povo, o seu dever, a sua obrigação. Conhecer a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto, assim diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. Enquanto o povo estava disperso, ninguém buscava a Deus, estavam escravizados. Escravizados. Mas depois que passaram a buscar a Deus, Deus inverteu as coisas. O que ele precisa? O que você precisa que ele faça na sua vida? O que eu preciso que ele faça na minha vida? Seja lá o que for que estiver acontecendo com você, você precisa de dedicar a ouvir mais a voz do Senhor. Porque Ele nos dá a direção, Ele que nos dá o caminho correto que nós devemos seguir. Voltando lá quando Balaque, ele chama Balaão e fala assim, ó, te dou uma casa cheia de ouro para você amaldiçoar esse povo. E Balaque, das primeiras vezes, falou assim, como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? E aqui no capítulo de número 13, vou ler de novo o verso número 2, diz, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção.
Versículo de número 3 diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma ordenança para não se misturarem com outros povos, para não casar com as mulheres de outros povos, para não dar as suas filhas em casamento a homens de outros povos. E eles fizeram isso. E aqui, quando Neemias chama para purificação, para limpeza geral, aquele povo que era misturado teve que sair. Sabe o que eu entendo para nós hoje? Muitas pessoas dentro da igreja que ainda estão misturadas com as coisas do mundo, estão misturados com coisas pecaminosas, estão vivendo debaixo de maldição e não sabem, porque a sua vida não está totalmente separada para Deus. E a maldição chega. Provérbios, me parece que é 26, não veio agora aqui. Provérbios capítulo 26. Deixa eu ler aqui rapidamente. Parece que é 26 ou 28, um dos dois, espera aí. Provérbios 26, versículo de número 2. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Está vendo? Então quer dizer que quando a pessoa está debaixo de maldição é porque tem uma causa, tem um motivo, não é à toa. Porque quando você está com a sua vida na presença do Senhor, ela não chega. Aqui fala que como o pássaro no seu vaguear. Você vê o voo da andorinha, né? Ela sobe e desce o tempo todo. Mas se não tiver lugar, ela não pousa. Então tem que haver uma legalidade. Tem que haver um lugar, uma porta aberta para que ela possa entrar. E esse povo só foi escravizado por quê? Porque tinha brecha, tinha motivo. Eles estavam desobedientes a Deus. Estavam desobedientes à palavra de Deus. Os pais erraram e passaram para os filhos foram errando e se tornaram escravos por 430 anos no Egito. Muitos saíram dali, morreram no deserto, porque continuaram na rebeldia, continuaram na desobediência. Muitos não querem saber de conhecer a Deus, não querem saber de obedecer a Deus. E o Espírito Santo nos chama ao conserto essa noite. O Espírito Santo está nos chamando para um conserto, para aqueles que estão debaixo de maldição, elas sejam quebradas, para que as maldições sejam dissipadas, que o Senhor possa convertê-las em bênção. Mas isso só vai acontecer através da nossa obediência. Né? Nós aprendemos na escola A, B, C, D, mas no Evangelho, na palavra do Senhor, nós precisamos de aprender a obedecer. Se não tiver obediência, não quebra a maldição. O Senhor manda-nos estar na sua presença. E nós, se você continuar lendo, não vou estender muito. Se você continuar lendo, você vai ver a história. Como Deus
usou Neemias, usou Esdras para ensino do povo, para trazer o povo para a presença dele de novo. Sabe por quê? Porque as misericórdias dele não têm fim. Elas se renovam todas as manhãs. E por causa das suas muitas misericórdias, nós não somos consumidos. Porque se ele fosse olhar para os nossos erros, se ele fosse olhar para a nossa rebeldia, ele já teria nos destruído há muito tempo. Mas ele dá uma nova chance. Todo dia ele nos dá uma nova chance para fazer um concerto com ele, para colocar a vida em dia com ele, para estudarmos e aprendermos, né? O próprio Jesus, ali no Evangelho de João 8:32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Neemias levou o povo a conhecer 6 horas, ó, de palavra de Deus, 6 horas ensinando, mais 6 horas adorando, 6 horas em adoração. Nós lemos aqui as palavras dos levitas, o ensinamento dos levitas e a adoração, versículo de número 6 do capítulo 9. Tu só és Senhor, tu fizeste os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Até os pássaros, as estrelas, o sol, a lua, tudo adora a Deus, né? O exército do céu. Tu és, Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abrão. E deu a Abrão uma descendência que é como as estrelas do céu e a areia da praia. E creio que nós fazemos parte dessa geração, do povo, parte de Abraão. Por isso nós não fomos chamados para viver debaixo de maldição. Ele diz lá em Êxodo que aqueles que obedecem ao Senhor, Ele faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que amam e buscam a Deus. Mas daqueles que desobedecem ao Senhor, a maldição nos acompanhará até a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem a Deus. Precisa de libertação, de cura, de quebra de maldição na sua vida? O primeiro passo é obediência. Obediência à palavra de Deus. Arrependimento, voltar-se ao Senhor. Arrepender-se por completo. E deixar que o Espírito Santo conduza o restante. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue falando com você. Pai Santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra, porque o Senhor nos traz nessa noite uma palavra de arrependimento, uma palavra que gera salvação, libertação, cura do físico, cura do emocional, cura do espiritual. Bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Quero apresentar a todos que oram comigo nessa hora. Que o Espírito Santo possa trazer libertação nessa casa. Que o Espírito Santo traga libertação nessa família. Em nome de Jesus Cristo, que traga libertação, Pai, para aquele que está aprisionado, que está tendo uma vida cheia de misturas, estão dentro da tua casa, mas ainda não se libertaram, Pai, porque ainda
estão misturados e a tua palavra diz que nós devemos nos apartar dessas coisas. Bendito seja o teu nome, meu Senhor. Que o Espírito Santo venha trazer cura, venha fazer milagres nessa hora na vida de todos aqueles que creem no Senhor e no nome de Jesus Cristo. Quebra as maldições, Pai. Maldição hereditária da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, da quarta geração, sejam quebradas agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz que a maldição acompanha até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. Nós aprendemos nessa noite que Neemias levou o povo ao conhecimento, ao arrependimento, depois eles entraram na adoração. E as maldições foram quebradas. Quebra a maldição na vida dessa pessoa que me ouve agora. Na vida daqueles, ó Pai, que buscam o Senhor. No nome de Jesus Cristo, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de milagres. Pessoas que estão precisando de milagres nessa noite. Realiza o milagre do Senhor. Na vida daqueles que estão, Pai, nos hospitais, que se arrependeram dos seus pecados, que buscam o Senhor de todo o seu coração. Na vida daqueles, ó Deus, que estão dentro de uma penitenciária, dentro de uma cadeia pública, Pai, que se arrependeram verdadeiramente, quebra essas maldições nessa noite, quebra as algemas, quebra os grilhões, quebra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, todo levante das trevas que foi lançado contra essa vida, que seja desfeito agora no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor Deus venha transformar toda palavra de maldição, todo o trabalho feito contra a vida dos seus, que o Senhor possa se converter isso em bênção para a glória do Teu nome. Assim, meu Pai, eu quero te bendizer e te agradecer no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Pai Santo, que o teu amor e a tua graça nos acompanhem todos os dias da nossa vida. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor em toda a face da terra, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.